Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se tem um assunto que me deixa intrigado e que volta e meia me incomoda, é o assunto chamado milagre. Ué, mas por quê? Me incomoda demais, irmãos. Não que eu não acredite em milagres. Eu acredito em milagres. Eu sei que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. E de que não existe absolutamente nada que seja impossível para Ele. Ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que eu possa pedir, daquilo que eu possa pensar. Se Deus desejar agir, não há quem possa impedir. Ele é governador soberano e absoluto sobre toda a sua criação. Tá, então qual é o teu problema quando se fala de milagre? O meu problema não é o que a Bíblia fala sobre milagre. O meu problema é com a ênfase que algumas pessoas dão aos milagres. Quando eu olho para as Escrituras Sagradas, eu encontro um motivo, eu encontro um porquê, eu encontro um propósito para cada uma das intervenções do Senhor. Mas quando eu ouço muitas coisas que estão relacionadas à questão do milagre, eu me perturbo. Porque eu vejo que a ênfase é dada no milagre pelo milagre. Mas Deus nunca deixou pontas soltas. Deus nunca agiu por agir. Deus nunca fez por fazer. Deus nunca tocou por tocar. Sempre há um propósito maior em cada uma das ações de Deus. Porque Deus não é homem. Ele não vê como homem. Ele não pensa como homem. Ele não age como homem. Todas as nossas ações, minha e suas, elas estão limitadas a um entendimento de 70, de 80 anos. E tudo que eu faço, tudo que você faz, tudo que eu falo, tudo que você fala, tudo que você pensa e eu penso, nós pensamos limitados a esse tempo, a esse espaço. Por isso que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos e que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então o que me incomoda, irmãos, é a ênfase que é dada para os milagres. É a maneira como essa questão dos milagres é abordada pelos filhos de Deus. Guarda isso no teu coração. É muito fácil, irmãos, é muito fácil eu ter uma ênfase errada a respeito de uma coisa certa. O milagre é certo? O que vocês acham? Diga comigo, sim, é claro, é óbvio, não tem dúvida disso. O fato de Deus intervir na vida do homem é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Pregar sobre milagres é verdadeiro? Sim, é claro que é verdadeiro. Mas o problema é que quando eu coloco uma ênfase equivocada no milagre, o milagre que é uma coisa boa, que é uma coisa certa, que é uma coisa genuína, ele pode se tornar um erro gravíssimo por causa de pregações incorretas, por causa de um entendimento incorreto, por causa de uma abordagem incorreta. Amém? Então, se faz necessário que eu e você tenhamos uma concepção correta a respeito do que seja milagre. Irmãos, Deus não é um serviçal que está à minha disposição sempre que eu requerer a sua presença. Deus não é um menino de recado. Deus não é um faz-tudo, uma espécie de trevo de 4 folhas, que quando eu preciso, basta eu sacar da minha carteira e Ele obedientemente vem em meu socorro, vem em meu favor. Esse tipo de pensamento é mundano, é supersticioso. Tratar Deus como se fosse uma espécie de faz-tudo, tratar Deus como se fosse uma espécie de serviçal, é a mesma coisa que os mundanos fazem com os seus penduricalhos. Quem quer ter sorte, bota um trevo de 4 folhas na carteira, não é assim? Ou quem quer ter muito dinheiro e prosperidade, bota uma nota de $. Quem já viu isso? Ninguém viu? Chega final do ano, pula 7 ondinhas, faz uma oferenda para Iemanjá, que mais? É semente de romã que guarda na carteira? Me ajuda aí. Lentilha? Lentilha. Mas a romã também tem um negócio. Ah, e a sementinha da uva também tem um negócio aí. Então, irmãos, esse pensamento que faz de Deus um amuleto
É um pensamento mundano, é um pensamento que me priva de um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. É isso que me incomoda, irmãos. Quando eu ouço a palavra milagres na boca de algumas pessoas, pensa num cara que se incomoda. Sou eu. Eu fico muito incomodado. Porque quando eu olho para as Escrituras, não é isso que eu vejo. Quando eu olho para as Escrituras, eu não vejo Deus como um serviçal, que está obrigado a atender os meus caprichos. Irmãos, eu sou pai. Preste atenção nisso. Eu sei que é um assunto delicado, mas eu preciso falar isso para você, porque você é a geração que vai transtornar e transformar essa terra. Amém? Eu creio nisso. Deus está te levantando para colocar esse mundo de ponta cabeça, se você quiser entender assim. Porque os nossos conceitos e preconceitos precisam cair por terra para que a verdade do Senhor prevaleça. Eu sou pai, tenho 2 filhas. Pensa qual seria a minha reação se elas viessem para mim mais ou menos assim: ô velho, o negócio é o seguinte, a parada é o seguinte, eu quero tal coisa, te vira, porque é meu direito e eu exijo, corre atrás, camarada. Eu não pedi para nascer. Quem já falou isso no dia de revolta? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar aqui, te vira. Pensa qual seria a minha reação. Você não pode chegar para alguém que tem autoridade sobre a tua vida e exigir que essa pessoa se curve diante dos teus caprichos. Onde é que isso está escrito na Bíblia, irmão? Vamos botar Deus na carteira agora igual um trevo de 4 folhas? Irmãos, a Bíblia Sagrada está repleta de exemplos de pessoas que trataram Deus assim, dessa forma, como um amuleto. Sabe qual foi o resultado? Destruição e morte, rejeição. Vou dar só um exemplo bíblico, a geração de Eli. Olha o que aconteceu com a geração de Eli. A Bíblia nos conta que aquela geração havia deixado de buscar o Senhor. Aquela geração não cultuava mais a Deus. Aquela geração não ia mais à igreja, para você entender. Aquela geração tinha sacerdotes que faziam sexo nos fundos da igreja com as irmãzinhas da igreja, para você entender. Os filhos de Ofni e Finéias transavam no fundo da igreja. O Eli tinha perdido toda a autoridade sobre os seus filhos. A palavra do Senhor havia se tornado escassa naqueles dias, porque o Senhor não estava mais sendo buscado. Aí o que aconteceu? Eles iam para a guerra, e quando eles se viam em apuro, o que eles faziam? Manda chamar a arca, manda buscar a presença. Eles não iam mais de encontro ao seu Senhor, eles mandavam buscar. Até os filisteus temiam, porque os filisteus tinham aquela arca como se fosse um amuleto para os israelitas, porque a arca representa a presença de Deus, amém? Eles não buscavam mais o Senhor, não cultuavam mais o Senhor, não queriam mais os pés do Senhor, mas quando eles se viam em apuro, o que eles faziam? Abriam a carteira e puxavam o trevo de 4 folhas. Manda buscar a arca. Aconteceu que eles foram para a guerra contra os filisteus. E eles estavam indo de mal a pior, estavam perdendo a guerra. O que eles fizeram? Manda buscar a arca. Manda buscar o faz tudo. Manda buscar o nosso amuleto. Porque quando o nosso inimigo vê que o nosso amuleto está conosco, eles vão bater em retirada. O que aconteceu, irmãos? A história conta. Deus os rejeitou. Por quê? Porque eles haviam rejeitado a Deus. Eles estavam tratando a Deus como um faz tudo, como um resolve problema, como um amuleto, como uma muleta onde se apoiarem. Não vou entrar na história porque não é isso que eu quero ministrar hoje, mas aconteceu que a arca chega e a arca não foi suficiente para que eles vencessem a guerra, porque o que estava lá era só uma caixa de madeira revestida de ouro. A presença de Deus já tinha ido embora faz tempo. Quando nasce o filho da nora de Eli, ela, ao morrer, ela diz: Icabode, foi-se a glória de Israel. Então o perigo que eu e você corremos ao tratar o milagre como milagre somente
é de sermos desprezados pelo Senhor, chegarmos ao ponto de termos que confessar, e Cabode, foi-se a glória de Deus. Deus não é aquela figura, irmãos, que nós mandamos chamar quando as coisas vão mal. Eu vou repetir, Deus não é aquela figurinha que eu e você chamamos quando as coisas vão mal, e Ele vem igual um cachorrinho com a colinha no meio das pernas, obedientemente para atender os nossos desejos. Deus não é esse tipo de pessoa. Muita gente vê em Deus apenas uma oportunidade de receber algo. Muita gente vê em Deus apenas uma oportunidade para receber algo. Foi assim com o povo que Deus tirou do Egito. A Bíblia fala na carta aos Hebreus que aquele povo endureceu o coração no deserto, se revoltou e se voltou contra o seu Deus. Deus fez conhecidos todos os seus feitos, ou seja, eles viram as obras de Deus, eles viram os milagres de Deus. Essa geração que foi tirada do Egito foi a geração que mais viu o sobrenatural de Deus. Nem antes, nem depois desses dias se viu tanto milagre, tanta maravilha, tanto do extraordinário de Deus. Essas pessoas viram, foram tiradas do Egito. Mas a carta aos Hebreus diz: Deus fez conhecidos os seus feitos. Mas esse povo não chegou a conhecer os seus caminhos. Num outro texto, a Bíblia revela que aos filhos de Israel Deus mostrou os seus feitos, mas a Moisés os seus caminhos. O problema, irmãos, é que sem o caminho do Senhor, os feitos perdem o seu propósito. Sem o caminho, os milagres perdem o propósito. Sem o caminho, os milagres perdem a razão de ser. E pior, acabam se tornando para nós juízo. Esse mesmo povo foi sentenciado a não entrar na terra que Deus havia prometido para eles. Por quê? Porque eles trataram o milagre como uma oportunidade de se dar bem e desprezaram os caminhos do Senhor, rejeitaram o Senhor. Então aquilo que no primeiro momento foi bênção para eles, ali na frente se tornou em juízo. Ui, como uma bênção se transforma num juízo? Quando eu não respondo a essa bênção. E é essa abordagem que precisa ser corrigida, irmãos. Se eu e você desejamos usufruir do real benefício dos milagres, se eu e você desejamos gozar do benefício das coisas que Deus faz para nós, nós precisamos corrigir nossa visão. O que eu e você precisamos? Que o Espírito Santo nos dê óculos para você entender, para que enxerguemos como Ele enxerga a questão dos milagres. Nós precisamos de uma lente espiritual, porque tudo que Deus opera não é meramente, puramente, simplesmente material, temporal, terreno. É espiritual, é sobrenatural, é celestial. Deus é espírito e tudo o que Ele opera tem um propósito e tem um objetivo espiritual. Mas quem é capaz de discernir essas coisas? Só quem bota o óculos do Espírito para você entender. Amém? Por isso eu quero meditar um pouquinho nesse texto de João. João capítulo 6. Deixa eu dar uma tarefa de casa para vocês. Eu não vou ler aqui porque vai ficar muito extenso. Mas eu gostaria que você meditasse em casa no João capítulo 6, do versículo 22 até o 71. Marca aí. Se você puder, isso vai fazer um bem enorme para a tua alma. João do capítulo 6, do versículo 22 até o 71. Mas aqui nós vamos ler só o versículo 26. Todos acharam? Eu estou falando sobre manutenção de algo que recebemos de Deus, amém? Amém? Nós temos essa responsabilidade de fazer essa manutenção. Você vai entender. João 6, 26 diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Diga comigo, porque comestes os pães
e vos fartastes. Queridos, esse texto revela que a multidão passou a seguir Jesus, depois que Jesus multiplicou pães e peixes para saciar a fome deles. E a resposta que Jesus dá a esse povo nesse momento, no versículo 26, que foi o versículo que nós lemos, deixou esse povo no mínimo confuso. Ele disse: olha, vocês só vieram atrás de mim porque vocês comeram o pão e se fartaram. Não foi porque vocês viram sinais. Poderia dizer, não foi porque vocês viram milagres, porque sinal e milagre são sinônimos. A palavra sinal no original significa aquilo pelo qual uma pessoa ou alguma coisa é conhecido. O que significa a palavra sinal no original? Aquilo pelo qual uma pessoa ou alguma coisa é conhecido. Trocando em miúdos, todo sinal carrega uma mensagem. Portanto, todo milagre está comunicando alguma coisa. Diga comigo, todo milagre comunica algo. Todo milagre comunica algo. E esse povo não entendeu isso. Jesus deixa claro que essa multidão só estava interessada em desejos superficiais de matar sua fome. Eles não estavam buscando um entendimento verdadeiro a respeito da pessoa de Jesus. A leitura que aquelas pessoas fizeram do milagre da multiplicação, irmãos, foi a seguinte: eu comi e me fartei. A leitura que aquele povo fez do milagre da multiplicação dos pães e peixes foi: eu tirei proveito disso. Yes. A leitura que aquele povo fez desse milagre foi: se ele matou minha fome, ele pode resolver minha vida. Essa é a leitura que esse povo fez. Essa é a motivação de muitos na nossa geração ao buscarem pelo Senhor. Não buscam ao Senhor pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode oferecer. E o problema desse tipo de leitura que nós fazemos dos milagres é justamente esse, é essa ênfase no milagre pelo milagre. Ora, eu sou filho de Deus, eu tenho direito, e eu quero, e Ele que se vire. E essa leitura, irmãos, acaba com qualquer possibilidade de entendermos de verdade o que Deus está fazendo e o que Deus está falando. E a minha intenção essa noite é trazer você à liberdade dos filhos de Deus, para que você não esteja mais condicionado a essa mentalidade escrava. Porque isso é mentalidade de escravo. Isso não é mentalidade de um livre. O Senhor não queria só matar a fome daquele povo, irmãos. Pensa comigo, Deus que criou os céus e a terra, o excelso, o sublime, o maravilhoso, o indescritível, aquele que é soberano sobre tudo e todos, vai se preocupar só em matar a minha fome? O que vocês acham? Aquele milagre estava comunicando algo para aquele povo. Aquele sinal estava trazendo uma mensagem para aquele povo. Que mensagem é essa? Jesus então ele passa a explicar. Por isso eu pedi para vocês lerem até o final do capítulo. Como aquela geração não entendeu, como aquela multidão não entendeu a mensagem que estava sendo transmitida por aquele milagre. Deus então passa a explicar para aquele povo qual era a mensagem. No versículo 27, por exemplo, que é a sequência, ele diz: trabalhem não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste por toda a eternidade. Jesus estava dizendo: olha, vocês vieram até mim para resolver um problema temporal de vocês. Vocês comeram hoje, mas amanhã vocês vão voltar a ter fome. Não se ocupem dessas coisas. Não é isso que eu quero ensinar a vocês. Não é essa a mensagem que o milagre está passando. Trabalhem
não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste pela eternidade. E ele continua a sua explicação, qual é a comida que perdura pela eternidade. Ele diz, eu sou a comida. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Você vai encontrar isso no versículo 35. No versículo 49 você encontra que Jesus diz que houve um povo no passado que havia comido de maná. O que é maná? É o pão do céu que Deus mandou para aquele povo que peregrinava no deserto. Mas Jesus diz, aquele povo comeu o maná, morreu. O pão vivo sou eu. Ou seja, não são os milagres que vão te sustentar até a vida eterna, é a minha palavra. Não é o que eu faço que vai te garantir, sou eu na sua vida. Porque o que Deus faz por uma pessoa, irmãos, não a recomenda diante dos céus. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram tremendamente abençoadas por Deus, mas o fim delas foi terrível, porque elas não corresponderam aos milagres que receberam. Eu poderia passar a noite toda dando exemplos bíblicos de pessoas que receberam do sobrenatural, que foram alcançadas por milagres extraordinários, mas por não terem dado resposta ao milagre, porque não entenderam a mensagem que estava sendo transmitida, Deus os sentenciou, Deus os julgou. Foi ruim demais para eles, irmãos. Pior do que não receber o milagre, é receber um milagre e não corresponder à altura desse milagre. Versículo 51 ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Versículo 55 ele diz, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. No versículo 57 ele conclui, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Preste atenção, olha aqui para mim. Do que Jesus está falando aqui? Da multiplicação de pães e peixes. Aquilo era um sinal, uma mensagem que estava transmitindo algo, amém? O que aquele negócio estava transmitindo? De que o pão que sacia a fome não é o de trigo, mas é o Cristo. Aí no versículo 57 ele diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá, porque eu sou o pão da vida. Depois dessa explicação toda, irmãos, a Bíblia fala que muitas daquelas pessoas se escandalizaram com a explicação de Jesus, porque eles diziam, que pesado, vamos ter que comer a carne do homem agora? Vamos ter que beber o sangue do homem agora? Eles não haviam entendido que Jesus estava falando ali de identificação. Nós não falamos sobre isso no retiro? Identificação. Eles acharam aquele discurso pesado, duro de aceitar. E eles começaram um após outro a abandonar o Senhor. Porém Pedro não. Olha o Pedro aqui de novo. O que Pedro fala? Senhor, para onde iremos? Se só Tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. O que a multidão disse? Ai, que discurso pesado, vou embora. O que Pedro disse? Para onde é que eu vou? Se só Tu tens palavras de vida eterna e eu tenho conhecido que Tu és o Cristo. Aqui está a revelação do propósito do milagre, irmãos. Revelar Cristo. Aquela multidão deixou de seguir Jesus, depois que ela tomou consciência da mensagem transmitida. Porque aquela multidão estava procurando apenas mudanças circunstanciais. Aquela multidão estava procurando apenas uma mudança na sua condição. E de novo, porque eles enxergavam só 70, 80 anos, eles não enxergavam a eternidade. Eles enxergavam só o que era terreno, só o que era temporal, não o que era eterno. Por isso eles se afastaram. Porque eles só queriam as bênçãos. Eles só queriam um milagre. O milagre pelo milagre. Eles não estavam interessados em dar respostas ao Senhor. Eles não estavam dispostos a se identificarem com Deus, com Jesus. Porque uma identificação com Cristo naquela altura do campeonato significava
porque eles seriam rejeitados por toda uma sociedade. Aí eles disseram: sai fora, meu. Nós não cantamos aqui hoje: muitos querem tuas mãos, nós só queremos os teus. Vamos cantar? Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Tá certo o tom? Não me denuncie. Irmãos, quem escolhe as mãos acaba perdendo os pés. Mas todo aquele que escolhe os pés acaba ficando com as mãos. Muitos querem tuas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem tuas mãos, só queremos teus pés. Quem escolhe a presença, irmãos, acaba ficando com os feitos. Mas quem escolhe só os feitos, perde em definitivo a presença do Senhor. É por isso que essa questão do milagre é uma questão que me incomoda muito, porque a ênfase está equivocada. O milagre não é feito pela simples manifestação do próprio milagre. O milagre ele é feito porque existe um propósito, existe uma mensagem sendo transmitida. Amém? Foi o que aconteceu com essa multidão. Foi o que aconteceu com essa multidão. Eles queriam pão e peixe, não queriam Jesus. Já Pedro, irmãos, ele entendeu que o objetivo do milagre não era o proveito daquele que estava recebendo o milagre. Vamos falar comigo? Eu sei que isso é bom para você gravar. Quem entende o objetivo do milagre, fala comigo. Sabe que o proveito não é daquele que o recebe. Vocês entenderam? Quem entende o propósito do milagre, sabe que o fim do milagre não é a bênção da pessoa. Quem entende por que Deus faz determinadas coisas, sabe que não é só porque aquela pessoa, coitada, precisa de uma bênção. Tem algo maior. Qual que é o propósito do milagre, irmãos? A manifestação e a revelação daquele que opera o milagre. Qual é o propósito do milagre? A manifestação e a revelação daquele que opera o milagre. Esse é o propósito do milagre. Jesus multiplicou pães e peixes, por quê? Porque ele estava falando para o povo: eu sou o Cristo, olha! Mas a multidão não viu, só Pedro. Essa é a mensagem transmitida por cada milagre, irmãos. Essa é a mensagem transmitida por cada sinal, por cada intervenção de Deus. Quando eu olho para o Salmo 46, o salmista ele convoca todos. Salmo 46, o salmista convoca todos a contemplarem as obras de Deus. Ele faz uma convocação solene e diz: olha, todo mundo aí, ei, todo mundo, contemplem o que Deus fez. E no final desse mesmo salmo, ele fala: e aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Qual é a razão de contemplarmos os feitos de Deus? Para que saibamos que Ele é Senhor. Isaías 45, do versículo 1 ao 7, Deus promete fazer coisas extraordinárias a um camarada chamado Ciro. Ciro era rei da Pérsia, era um homem ímpio, ele não fazia parte do povo de Deus. Mas Deus chega a chamar Ciro de meu pastor. E ele chega para Ciro e faz promessas extraordinárias. Coisas que se eu e você atentarmos, nós iríamos dizer: meu Deus! Quanta coisa!
E foi isso que Deus fez. Deus chama Ciro e diz: Ciro, eu vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim. Todos vão ficar de boca aberta com o que eu vou fazer contigo e através de ti. Espera e veja. Aí no versículo 3 ele fala o motivo do porquê ele faria coisas extraordinárias. Ele diz o seguinte: para que saibam, ou para que saibas, que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Qual a razão de Deus ter prometido milagres a Ciro? Para que Ciro conhecesse a Deus como o único Deus sobre tudo e sobre todos. Deus queria se dar a conhecer a Ciro. Irmãos, quando Deus quer se dar a conhecer a um homem, Ele opera milagre. Amém? Abra comigo tua Bíblia, Evangelho de João, vai um pouquinho mais na frente. Eu preciso correr, nós temos um bebezinho para apresentar hoje. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 20. Versículos 30 e 31. Irmãos, aqui está a resposta final. Aqui está a última palavra. Que Deus deixou escrito a respeito dessa questão dos milagres. Aqui é a última palavra de Deus, é a resposta final do porquê Deus faz milagres. Aqui é aquele ponto final, definitivo, que diz: eu faço isso por causa disso. E isso me chacoalhou. Vocês acharam aí? Por que Deus faz milagre então se não é para me abençoar? Por que Deus faz milagre então se não é para eu ter uma vida boa? Por que Deus faz milagre então se não é para eu bater no peito e dizer: ó, tá vendo? Eu tenho fé. É só eu falar e Deus faz. Irmãos, presta atenção. Com temor no coração eu falo para você. Você acha que se esse posicionamento fosse de fato verdadeiro, haveria falhas quando eu determinasse algo sobre a vida de quem quer que fosse? Haveria falha? Eu determinaria e pronto, aconteceria. Mas qual é a verdade? Às vezes acontece, às vezes não acontece. E quando não acontece, os defensores desse determinismo dizem: incrédulo, sem fé. É fácil atribuir a responsabilidade para o outro, irmãos. Só teve um que foi infalível em tudo quanto fez e falou: Jesus, o Cristo. Ele é Deus e Ele decide quando fazer, como fazer e com quem fazer. E se Ele não fizer, o que nós falamos no retiro, o que tu tens com isso? Ele é Deus. Vamos para o texto. João 20 e 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Qual é a razão dos milagres? Qual é o motivo pelo qual Deus opera milagres? Qual é a razão pelo qual Deus intervém na vida do homem? A razão bíblica é uma só: para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo nele, tenhamos vida eterna. Quem está me entendendo aí pode levantar a mão? Dá para defender a ideia do milagre pelo milagre? Sim ou não? Irmão, então tu está falando contra milagre? Não, irmãos, eu já falei para você que eu amo milagre.
Mas o milagre precisa cumprir um propósito. É a Bíblia que me ensina. E eu fiz questão de ler. Eu sou uma pessoa que tenho provado milagres. Minha esposa, por exemplo, era estéril, não podia gerar filhos. E numa pancada só ganhamos 2. Então eu sou prova de que milagres acontecem. Mas se eu não reconhecer que o milagre está transmitindo para mim uma mensagem da parte de Deus, eu até vou comer o pão e vou me fartar, mas eu vou estar privado da presença do Senhor. Se o milagre que eu receber, irmãos, não me levar a crer em Jesus como Cristo, esse mesmo milagre vai testemunhar contra mim no dia do juízo. Vou repetir. Se o milagre que eu recebo não me levar a crer em Jesus como Cristo, esse mesmo milagre que eu recebi vai testemunhar contra mim no dia do juízo. Porque a Bíblia diz assim, todo aquele que crer em Jesus como Cristo será salvo. Quem não crer será condenado. O milagre se transformou em juízo. Sabe o que Paulo fala aos romanos? Que todos são indesculpáveis diante de Deus, porque Deus se revelou ao homem. O milagre se transforma em juízo quando eu não creio que aquele milagre era para que eu enxergasse que Jesus é o Cristo. Esse é o ponto central, irmãos. Essa é a razão de ser dos milagres. Apontar para Jesus e dizer: Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. A segunda razão é que há um resultado inevitável que decorre desse primeiro ponto. Qual é o resultado? Me levar a responder ao Senhor. Me levar a me identificar com o Senhor, me levar a me comprometer com o Senhor. É o que esse texto de João 6 ensina. Ele diz: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta, por mim viverá, quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, não morrerá, mas terá em si a vida eterna. Então o ponto central dos milagres é me levar a enxergar Jesus como Cristo. O resultado inevitável de eu enxergar Jesus como Cristo é eu me corresponder com Ele, é eu me relacionar com Ele, é eu me identificar com Ele. Deixa eu te falar, irmão, se o milagre não produzir essas coisas na minha vida, se o milagre não produzir essas coisas na tua vida, melhor seria nós nunca termos recebido o milagre. Porque a Bíblia diz que ao que mais é dado, mais é cobrado. Vocês entenderam? Os milagres têm um lugar, sim, mas eles não ocupam o primeiro lugar. Os milagres são servos dos propósitos de Deus. Então é tempo de eu e você amadurecermos e entendermos que sempre que Deus decide intervir na vida de alguém, é porque Ele quer se revelar a esse alguém. Amém? Você pode se colocar de pé, por favor? Irmão, essa palavra deveria ser falada para outras pessoas, não para nós. Não, é para vocês. Porque vocês são os agentes de transformação que o Senhor escolheu para esse tempo. Vocês é que têm condições de romper com essa religiosidade vazia do passado, que faz de Deus um amuleto, que faz de Deus um serviçal, e entender que Ele é Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Nós falamos no retiro, sabe o que significa reconhecer Jesus como Cristo? É reconhecer que Ele não é só o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas de que Ele também é o Rei soberano sobre tudo e sobre todos, e que exige de mim e você submissão. O que um rei exige dos seus súditos? Fidelidade, submissão, respeito, honra, serviço.
E poderíamos colocar um monte de coisa nessa lista. Para aquela multidão, Jesus era só um cara legal, que dava pão e peixe de graça. Para Pedro e alguns discípulos, Jesus era o Cristo, ou seja, aquele debaixo de quem eles deveriam estar. A minha vida, a tua vida, transformada, se recebermos do Senhor a revelação de Jesus como sendo o Cristo. E esse é o objetivo de recebermos milagres. Amém? Irmãos, então eu devo parar de esperar a cura? Não, anseie por ela. Mas tenha em mente de que a cura está transmitindo um recado. Irmão, então eu tenho que deixar de acreditar no sobrenatural? Não, se eu falar isso para você, eu preciso negar a Escritura. Mas o sobrenatural tem um lugar. Servir aos propósitos do Senhor. Amém, queridos? Deus não vê como eu e você vemos. E Deus não trabalha baseado nos nossos conceitos e preconceitos. Ele é Deus. Ele é soberano. E eu e você não podemos fazer dele um servo nosso. Eu gostaria de orar. Se você entendeu essa palavra, eu queria pedir que você fechasse os teus olhos. Eu não vou fazer apelo nessa hora para vir à frente, mas eu queria pedir que você fechasse os seus olhos. E se você entendeu essa palavra, e se você quer se relacionar com Cristo a partir dos milagres que você mesmo recebeu, coloca as mãos sobre o teu coração. Nós vamos orar. Se até aqui nós andamos errado, irmãos, o tempo de conserto é hoje. Nós podemos pedir perdão ao Senhor e Ele há de nos sarar e nos perdoar. Porque só existe um pecado que não tem perdão e é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que nós estamos deixando de reconhecer Jesus como Cristo, pensando que Ele é apenas um resolvedor de problemas. Ele é Senhor. Ele é Senhor. As bênçãos têm um lugar. Não é na nossa frente, é atrás de nós. A Bíblia diz: e todas estas bênçãos virão e te seguirão, e te acompanharão e te alcançarão. Quando Jesus fala no Evangelho de Mateus capítulo 6, ele fala o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual é o lugar da bênção? Qual é o lugar do milagre? Atrás de nós. Por quê? Porque atrás de nós, eles vão nos impulsionar em direção a Jesus, o Cristo. Não a Jesus, o multiplicador de pão. Papai, aqui está uma geração que o Senhor mesmo tem escolhido para romper com as amarras do passado e dessa religiosidade vazia que escraviza as nossas mentes e nos impede de viver o melhor de Ti. Aqui estão pessoas sobre quem a palavra do Senhor foi destinada, porque aqui estão as pessoas que o Senhor vai usar para transformar essa geração. Pessoas que não buscarão mais Tuas mãos, antes buscarão os Teus pés. Pessoas conscientes de que com a Tua presença todas as outras coisas são dadas juntamente com ela. Como disse o apóstolo Paulo: aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por amor a nós, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Aqui está o lugar do milagre, Senhor. E aqui está o Teu povo, que está sendo habilitado pelo Teu Espírito a não só defender a verdade, mas a viver a verdade e a proclamar essa verdade aos quatro ventos. Deus, aqui está um povo que não mais será levado ao redor por todo o vento de doutrina e estará ora no monte, ora no vale, ora bem, ora mal, ora achando-se super-homem, ora achando-se o pior de todas as pessoas. Aqui está um povo, Senhor, que quando olhar o erro vai dizer: assim está escrito. Eu Te dou graças por isso, Deus, porque essas coisas estão sendo reveladas aos pequeninos. Essas coisas estão sendo reveladas àqueles que perante as coisas não têm valor. E o Senhor faz assim justamente para confundir aqueles que se acham alguma coisa. Muito obrigado, Deus. Eu louvo o Teu nome por essa palavra.
por essas almas que estão recebendo essa palavra e que a partir de hoje estarão conscientes de que o milagre tem um único propósito: revelar o Cristo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.